Fala pessoal, sou Canarinho na área. Hoje, dia 18/10, até vale falar a data, 18/10, um dia depois do jogo Brasil e Uruguai. Péssimo jogo. A gente não podia deixar de fazer esse programa aqui para falar. Não vai ter passação de pano, a gente vai falar aqui muito da seleção brasileira. A gente é fã da seleção, mas de verdade foram dois jogos horríveis aí nessa segunda rodada das eliminatórias. E a gente vai para cima. Então, JP, Biel, boa noite. Daqui a pouquinho tem mais, mas vamos lá. O que vocês têm aí para dar uma introdução? Boa noite, João. Boa noite a todos aí. Boa noite, Biel. Cara, acho que você já falou tudo, né? Eu acho que se a gente voltar no tempo e tentar imaginar dois jogos em seguida da seleção nesse nível tão baixo, a gente vai ter que esforçar muito a memória. Eu não consigo te dizer quando foi. Então foram dois jogos pra se esquecer, né? Por outro lado, a gente tem que imaginar também que é uma oportunidade de aprendizado, né? Sim, né, Biel? Hoje, pessoal, queria agradecer de novo estar aqui, a gente junto, mas assim, a gente tá junto por um motivo horrível, porque o jogo, ele acabou sendo muito abaixo do que eu esperava. A seleção teve uma atuação muito ruim, porque um jogo de empate com a Venezuela e uma derrota pro Uruguai não condiz com o que a seleção brasileira tá fazendo nos últimos 8 anos. Então, pra mim, não tem o que fazer. A gente espera muito mais. Seleção brasileira é amor, paixão. Sou o Canarinho, de torcedor para torcedor. Roda a vinheta que a gente volta. Boa, pessoal, estamos aqui, vamos fazer um episódio, infelizmente com uma segunda rodada ruim, mas a gente tem que falar dela. Tivemos que fazer hoje, 18/10, JP tá vindo direto do aeroporto para cá, aqui literalmente diretamente do aeroporto para cá, ele estava lá contra o Uruguai, vai falar um pouquinho pra gente aí como é que foram as sensações ruins lá nesse dia, né? Mas a gente tá aqui para trazer um episódio fresco com os assuntos que precisavam ser. E nós vamos começar falando do próprio Uruguai primeiro. Depois a gente fala da Venezuela, né, JP? Fala, JP. Boa noite. É isso aí, Joãozão. Primeira coisa, Lu, daqui a pouco eu tô em casa, tá? Tô com saudades. Boa, falando do jogo, né, especificamente do Uruguai, acho que a gente criou uma expectativa grande para essa partida, né? A nossa ideia era que fosse um jogo difícil, mas que fosse um jogo que o Brasil pudesse medir forças com uma seleção como a Uruguaia, que joga com raça, com amor à camisa, dentro de casa no centenário. Faziam 22 anos que o Uruguai não perdia do Brasil lá. Então, assim, eu percebi quando cheguei em Montevidéu no sábado, que existia essa ansiedade por parte do torcedor uruguaio, deles ganharem esse jogo e tudo mais. E pelo bem deles, eles ganharam. Infelizmente pra gente não, mas assim, infelizmente pro Brasil é uma semana pra ser esquecida, né? Eu acho que é mais uma mancha na história da seleção quando a gente olha alguns resultados do passado que também mancharam muito. A gente fala do 7-1, mas 7-1 é um acidente de percurso. Nunca mais, isso eu afirmo pra você, nunca mais vai acontecer do jeito que aconteceu. Mas o jogo de ontem foi vergonha, assim. Eu acho que jogadores, treinador, eu acho que não fizeram, melhor dizendo, né, o que a gente esperava. Bem aquém do que a gente esperava. E a gente gerou muita expectativa, né, Biel? E gravem isso. 7-1 nunca mais vai acontecer. Se acontecer, culpa do JP. Primeiramente. Chamou de novo esse negócio aí, esse fantasma. O Biel, sabe, no 7-1 eu tava lá também. Então, quer dizer, ontem eu tava lá, então é melhor eu parar de ir nos jogos. Sério mesmo, JP. Melhor. Vamos confiscar o JP em jogos aí, pelo amor de Deus. Jogo contra o Uruguai foi, sei lá, atuação pífia, horrorosa. Foi um jogo muito abaixo. A seleção vinha muito bem da primeira rodada. A primeira rodada a gente criou uma expectativa muito grande com a seleção. A seleção ganhou o primeiro jogo de 5-1. Então a gente, criou uma expectativa gigantesca com a seleção, ou o dinizismo aparecendo, mas acabou seguindo meio que o padrão de sempre do Diniz, né? Ele sempre começa bem e acaba indo mal. Então, a seleção acabou indo pro Uruguai, pegou uma atmosfera muito difícil, porque
eles acabaram alargando a arquibancada, então a torcida ficou mais perto do campo. A seleção uruguaia estava indo muito para cima, estava batendo muito. Então, foi um jogo difícil, foi um jogo muito apertado. Eu achava que seria um jogo mais equilibrado. Tanto que eu disse que seria até 3-1 pro Brasil. Eu falei que o Brasil ia sofrer um gol do Uruguai. Eu falei 3-0. Eu falei 2-1. 3-0. Eu disse assim, o Brasil vai sofrer um gol do Uruguai. Mas não bastava tomou 2. E além de não fazer 3, não fez nenhum. Então, foi uma... Podia ter tomado mais, né? Sim, e foi uma atuação muito abaixo. Eu falei que o Brasil ia fazer 3 gols. Não deu nem 3 finalizações. Imagina o gol, não deu nenhuma ao gol. Foram 2 finalizações. Uma de cabeça do Gabriel Magalhães de escanteio. Baixíssimo. E a outra foi do Rodrigo de falta que bateu no travessão. Então foram duas finalizações e nenhuma em direção ao gol. Então foi uma... por mais que o Brasil ganhou na posse de bola, não converteu em chances. O goleiro deles não fez nenhuma defesa. O goleiro dele, se a bola não foi em direção ao gol, o goleiro... o goleiro não... Só a bola recuada pra ele. Ou bola recuada, que a bola foi na trave, ou tiro de meta. Foi no Rodrigo. Assim, o jogo foi ruim, né? A gente pegar e falar no espetáculo que a gente esperava. Pô, Brasil e Uruguai, um clássico. Vamos esperar um grande jogo, fazendo essas coisas. Pelo menos eu, como torcedor, tava ali na expectativa de ver um jogaço. Sim. Mas só que só tinha um time no campo, né? Sim. De verdade, o jogador brasileiro tava aparecendo assim, tava desfilando, a galera andando. E assim, cara, a gente não tá falando dos jogadores individualmente, nós estamos falando do desempenho como um todo. Ontem não funcionou. Contra a Venezuela não funcionou. A primeira rodada, ela gerou uma expectativa, como o Biel falou. Se a gente olhar agora, poxa, cadê aquele time? Cadê aquela situação? Cadê todo aquele processo que estava acontecendo? Que hoje, ontem, a gente não viu isso acontecer, né? Exato. E JP, você tava lá. Né, vamos falar assim, você estava lá, você sentiu na pele, vamos começar por aí, né, pra gente entrar mais em detalhes, né? Mas como é que foi isso, JP? Assim, você tem bastante vídeo, bastante conteúdo aí para trazer, mas, cara, como é que foi isso aí, assim, nesse estar lá presenciando isso? Cara, é sempre bom, né? Você viver uma experiência de um jogo, ainda mais num outro país, uma cultura diferente, enfim. Mas eu queria voltar um pouco no tempo e falar da preparação para esses jogos. Porque, cara, não é possível a CBF, que comanda a seleção brasileira há décadas, fazer um planejamento como foi esse. Porque a gente teve um jogo na semana passada com a Venezuela em Cuiabá. Calor de 35 graus. Ontem, o frio que tava em Montevidéu, cara, a gente tava com muito frio na arquibancada. A torcida adversária fica no piso superior. O vento gelado. 10 graus marcava o termômetro. Só que, cara, a sensação era de 5. Então teve até umas fotos que eu tava vendo hoje, voltando pra São Paulo, de jornalistas criticando a torcida brasileira que tava bocejando durante o jogo. Não sei se vocês viram isso. Mas, cara, não é que tava bocejando por conta do... Além do frio, jogo, né? O jogo era ruim. Então, assim, a CBF precisa pensar nisso, né? Acredito eu que essa rodada, por mais que aqui no Brasil a gente tá esse ano um clima louco, mas deveria ter sido um jogo na região sul contra a Venezuela, até por ser perto, facilitar a logística e talvez tentar aproveitar o clima. Sim. Se pegasse um dia de frio em Porto Alegre, se assemelha ao frio de Montevidéu. Mas, de novo, não é uma desculpa porque a gente viu ontem, mas eu acho que assim, a gente tem que falar pra CBF também, ela ter cuidado com os jogadores, com a torcida que vai, pra, cara, não fazer essas coisas que não faz sentido. O Brasil é um país continental e a região sul mais se assemelha ao Uruguai do que Cuiabá, que também é uma cidade maravilhosa, mas que, cara, não fez sentido pra esse jogo, né? A atmosfera do jogo, assim, ela não tava chamativa como pra ser um jogo de seleção brasileira. Sim. Né? Mas é engraçado que ontem a gente foi lá com a torcida brasileira pro pré-jogo, de roda de samba, aquele movimento legal, bacana, que todos os brasileiros, quando tem um jogo fora, tenta se reunir através ali das redes sociais. E a gente acreditava mesmo, acho que geral ali, que o Brasil fosse fazer um bom desempenho, que a gente poderia, pelo menos, dificultar pro Uruguai. Mas nem isso a gente fez. A essência do nosso futebol se perdeu. Que bom ouvir isso, porque a expectativa daqui, assim, pra nós, né, Biel, assim, era muito que o Brasil ia dar baile, né, daqui de longe. Dar baile, assim, né, não é dar baile, mas que seria um jogo competitivo, que jogaria bola. Tinha muita preguiça em campo, tinha muito desinteresse em campo. Isso tudo traz pra gente, assim, vendo pela televisão,
uma forma de... Eu tava vendo o pré-jogo lá, né, quando tava passando no Sport TV, vendo os comentaristas, todo mundo que tava lá em campo. Parecia que eles também estavam tentando achar uma emoção, mas que os jogadores não estavam ajudando. Assim, eles não estavam, parecia que eles não se conectaram. Como é que foi na escola hoje, Biel? Você estava lá, estava aqui pensando aqui enquanto a gente está falando da sensação, porque hoje no trabalho, no passado, né, JP, a gente seria discutido isso. E é por isso que esse canal está sendo criado, porque não ouvi muito falar disso, não ouvi muita repercussão sobre isso dentro, mas primeiro eu queria ouvir, na escola, alguma coisa foi falada? Manda aí. Alguma coisa não, a gente falou muito. Quando eu cheguei no colégio, foi basicamente o primeiro assunto que a gente tocou. Principalmente entre o meu grupo de amigos, como todo mundo gosta de futebol, foi a primeira coisa que a gente tocou. Pô, o jogo da seleção, ninguém jogou bem, a seleção não jogou bem. Então, foi uma atuação tão abaixo que o primeiro assunto que a gente falou foi sobre a atuação da seleção de ontem. Contra o Uruguai. A gente não conseguiu fugir do assunto. Sim. E no que a gente tocou e falou sobre, a gente não quis tocar mais, porque foi uma atuação tão ruim, mas tão ruim, que pra gente chegou a ser vergonhoso. Bom, mas eu fico feliz de ouvir isso, sabe, Biel? Porque, né, JP, assim, eu acho que isso, pra gente que é apaixonado pela seleção brasileira, antigamente, quando ele chegasse no trabalho, o assunto que estaria rolando, eu falei, putz, o Brasil jogou nada. E por mais que eu tentasse falar e tentasse puxar isso com algum determinado momento, até na hora do almoço tentei puxar isso, o desinteresse está grande nesse processo. Sim. Então, cada vez mais dá emoção e vontade de fazer esse canal ir para frente, de fazer a marca Sou Canarinho para frente, de trazer esse amor pela seleção brasileira cada vez mais ser impulsionado. Porque a gente precisa voltar a falar. Então, saber que vocês comentaram isso, mesmo que por um instante e a decepção foi grande, eu tenho certeza que isso vai trilhar uma conexão. Vocês são a geração e vocês são a torcida da seleção brasileira aí no futuro, né, JP? É verdade, João. E a gente que já tem mais anos aí de pista, né, que a gente acompanha a seleção aí desde os anos 80, 90, a gente já passou por outros momentos assim, né? Hoje em dia a gente tá acostumado aí os últimos 6 anos em a seleção na América do Sul dominar. Sim. Porque a eliminatórias a gente fazia... Quantos jogos sem perder nas eliminatórias? O Brasil não perdia desde 2016, se eu não me engano. Desde as eliminatórias da Copa de 2018, né? Então, assim, antes do Tite, desde a Era Dunga. Era Dunga. E o Brasil, ele não saía da liderança das eliminatórias há 29 rodadas, se eu não me engano. Assim, Então, há quase 30 rodadas o Brasil não saía da liderança. Cara, tem uns dados que se você olha, você desacredita. Por exemplo, o Brasil tomou, nesses 4 jogos, 4 gols, né? Foram 2 do Uruguai, um da Bolívia... E um da Venezuela. Então foram 4 gols. O Tite... Invencibilidade de 37, só pegando o dado do Biel ali, 37 jogos, cara, que o Brasil perdeu. Sim, então, são 2 eliminatórias e meia. E aí, impressionante, 8 anos. Bem, se você pega os 4 gols que a gente já tomou esse ano, já se equivale a quando o Tite foi técnico nas eliminatórias a mais de 10 jogos. Então, assim, a gente tinha um time organizado com o Tite pra jogar a Sul-Americana, pra jogar as competições, melhor dizendo, Sul-Americana. Não que o Tite fosse o preferido. Exatamente. Assim, a gente já sei porque mas a gente já tinha resolvido isso, né? A gente já tinha ali uma predominância. E agora a gente já não tem mais. A gente regrediu e a gente tá vendo a Argentina se distanciar. Ok, ela é a atual campeã do mundo e faz parte do processo, mas, cara, não dá pro Brasil ser terceiro lugar numa eliminatórias. E ainda viu o Uruguai ultrapassar e ficar em segundo. Então, antes do Diniz entrar, a gente tinha discussão. Quem vai ser o técnico da seleção antes do Ancelotti? Porque a gente nem sabe se o Ancelotti vem de verdade. Sim. Mas, pelo visto, sim. Isso virou um mito, né? E a gente não sabia quem vinha. Então, a gente falava, o Diniz vem, quem vem, não sei o quê. E acabou vindo o Diniz. E daí... Na primeira rodada, né, nos 2 primeiros jogos, a gente... Caraca, o dinizismo, todo mundo com a expectativa lá em cima. E daí agora a gente tá de novo no mesmo discurso. Quem que vai ser o treinador? Mantém o Diniz? Troca. E se trocar, quem vai ser? Pô, a expectativa é que melhore com o Diniz, né? Porque eu tava vendo os stories da CBF ontem
antes do jogo lá, mostrando um pouco do dinizismo. E aí, a forma como ele treina é sensacional, o toque de bola. Aí eu fiquei pensando exatamente no que eu tava vendo no stories. Será que vai dar tempo dos jogadores assimilarem? Porque ele corre para um lado e fala assim, não, toca aqui, toca para lá. Eu vi esse vídeo também. É muito legal assim, o processo. Só que eu fiquei imaginando assim, primeiro que a parte defensiva, ela já é uma coisa que o Diniz vem trabalhando para evoluir. Só que quando você olha e pega vendo a seleção brasileira jogar e vendo o que ele colocou no story, você vê assim, tá muito distante do que ele espera. E aí, talvez o tempo ele vai ter, acho que o que vai ter que chegar na cabeça dele, né? É aquela coisa, ele quer implantar o modelo dele, mas ele vai ter que começar a achar um meio termo. Concorda, JB, ou não? Concordo, e vou trazer um outro ponto aqui meio polêmico para isso também. O Diniz, ele foi treinador de vários clubes e é o treinador do time finalista da Libertadores, o Fluminense. E muitas vezes ele trabalhou os jogadores com o elenco que ele tinha. E muitas vezes o elenco é limitado, porque você tem uma questão de contrato, uma questão... Agora ele é técnico da maior seleção do mundo. Sim. Ele tem, teoricamente, os melhores jogadores a escolher. Será que ele tá fazendo as melhores escolhas? Sim. Será que os jogadores que hoje estão vestindo a nossa camisa merecem, por meritocracia, vestir a camisa? Porque tem muitos jogadores ali. Hoje eu tô até mais alterado, porque a gente tá no espírito de torcedor. Eu também, eu tô aqui. Nós somos torcedores, pô. Isso aqui é o bacana. Porque, cara, a gente tá revoltado, a gente tá incomodado. Exato. Porque a gente gerou uma expectativa muito grande. E ainda por cima disso, lá em casa, uma das primeiras discussões foi essa. Tipo assim, o Diniz, com o elenco limitado do Fluminense, ele consegue botar o time jogar pra caramba. Botar o time na final da Libertadores. Mas com a nata dos jogadores brasileiros, ele não consegue botar o time pra jogar. Parece que a bola não passa do meio de campo. Sim. E passe de meio metro, que era o que pelo menos eles deveriam acertar pra funcionar o dinizismo, eles não estão conseguindo acertar. Então, Biel, depois desses stories, vamos ver se não tiver zumbido, você vai ver exatamente isso que você tá falando. Os passes de meio metro, os passes, a troca de... ele gosta muito de trocar o lado, né, do time. Sim. Você vê o treinamento, só que assim, ele não conseguiu aplicar, e o time ficou perdido, assim. O time chegou uma hora, aí assim, o que você olha, né? Você olha uma sobrecarga no lado esquerdo bizarra. Sim. Porque você fala assim, putz, tá lá o Vinícius Júnior, o Neymar, o Rodrigo, lateral Carlos Augusto. O Carlos Augusto, e assim, você tá todo mundo lá naquele lado, assim, tá todo mundo lá. Então ficou um bloco, não tinha espaço pra jogar. Quando ele vinha pro lado direito, o lado direito tava vazio, não tinha nada. A bola vinha, aí o cara ficava perdido, ele não sabia o que fazer com a bola. Mas, João, o Diniz nunca foi treinador do seu time. Eu já senti na pele o Diniz no dia a dia. E é exatamente isso, cara. Não tem nada diferente do que ele tá fazendo, do que ele faz no clube. E uma coisa a mais que eu queria acrescentar, e aí falar alguns nomes mesmo, que a gente pode discutir competência técnica pro momento. Caras que já se provaram na seleção, que são ídolos, são craques. Casemiro. É um cara fora de série. Pra mim, um dos grandes volantes que a gente já teve no Brasil. Mas, cara, não jogou bem, não tá jogando bem. Por que tem cadeira cativa? Por que a gente não tá colocando aquelas opções que o Diniz chamou pra colocar no jogo? Marquinhos. O Marquinhos já não tá bem no PSG também, cara. Exato. E ele tá de titular ali, tá jogando... Perfeito. O que tá fazendo ele jogar na seleção? Por que ele tá ali ainda? Quando ele jogava com o Thiago Silva era outra coisa. Um zagueiro experiente, um zagueiro... O Marquinhos, ele é um bom zagueiro pra jogar com um outro ótimo zagueiro do lado. Agora, se você coloca o Gabriel Magalhães, por exemplo, que é um cara bom no Arsenal, mas que não tem bagagem de seleção, será que o equilíbrio tá certo? E assim, trazendo um ponto, assim, botando a timeline lá atrás, nos últimos episódios, quando a gente colocou a convocação, a gente mesmo identificou assim, cara, o que você acha? Achamos que tá ok, não tinha que mudar. A gente entendeu que naquele momento não tinha muita mudança para ser feita, mas agora a gente tem que aprender também, e vendo o que tá acontecendo, algumas coisas não estão funcionando. E futebol é dinâmico, futebol né? dinâmico, exatamente. Com certeza. Então, exatamente, assim, se você pega um volante como o Casemiro, a quem tava vendo a televisão, não sei se lá foi perceptível. Tem um lance que o cara vai andando com a bola tanto tempo, o Brasil perde a bola e o Casemiro vem dar um carrinho assim, no meio do lance. E ele saiu olhando pro lado falando assim, cara, o que vocês estão fazendo? Eu acho que foi a única vez que ele se mexeu no jogo ontem. Ele tomou um amarelo também, né? Exato. Foi nesse lance? Foi nesse lance. Eu vi. Ele deu um carrinho, meu. Eu achei que, tipo, o lance,
ele tinha acertado a bola, porque ele é um bom, ele é um bom volante naturalmente, mas ele não tá jogando nada. Sim. Ele não jogou bem, não está jogando nada. E aparentemente tá fora de forma, né? Os dois últimos jogos, né? E ele ainda por cima, eu achei que não teria sido falta, porque antes, por exemplo, no ciclo de 2018, ele sempre acertava a bola. Então eu falei, não, foi bola. No que eu vi o replay, eu falei, cara, o que ele fez? No meio do campo. Ele foi lá e deu um carrinho desnecessário. Então, e isso já era no fim do segundo tempo, não era? Era. No fim. Então, e aí, se você for... Vamos lembrar, Biel? No fim do segundo tempo ali, o que tinha acontecido, né? O Diniz tinha arrumado umas substituições que, assim... Deus. Acho que não sei o que aconteceu. Tinha o lateral, tinha 5 atacantes no campo, você falava assim, gente, os 5 atacantes, quantos gols no ano esses caras têm? Eu vi uma estatística que o Matheus Cunha, que entrou no meio do jogo, ele tem 9 gols nas últimas 4 temporadas. Em 4 anos. Somando? Somando todas as últimas 4 temporadas, ele tem 9 gols. Teve uma temporada que ele marcou 0 gols, tipo, jogando 11 jogos ou até mais. Então, cara, não é esse atacante que a gente quer na seleção brasileira. Se a gente for voltar no tempo, a gente tem o Ronaldo fenômeno no ataque. A camisa 9, essa é uma boa discussão. E agora a gente tem o Matheus Cunha e o Richarlison. Não bate. Jesus também, né? Mas aí, legal, você falou de um cara que acho que é ídolo de todo mundo, que a gente... Vamos supor que em 1992... nascia Ronaldo Nazário, o fenômeno. Sim. E Neymar estava se aposentando. Se o Neymar fosse da geração do fenômeno e o fenômeno fosse dessa geração atual, o fenômeno ele seria melhor ou pior que o Neymar? Melhor. Pra seleção? Sim. Jogando com esses mesmos caras. Porque com todos esses caras que estão ali. Você acha que ele seria melhor, igual ou pior do que o Neymar? Eu acho que o Ronaldo seria melhor, porque o Ronaldo, ele é um jogador muito objetivo. O Neymar, ele acaba sendo pouco objetivo. É porque os dois têm desempenham um papel diferente dentro do campo. O que eu quero comparar aqui, na verdade, não é nem a função dentro de campo. Eu tô dizendo em termos de conquistas. Porque se fosse só o Ronaldo no lugar do Neymar e o Neymar fosse da geração anterior, eu queria ver o Ronaldo junto com o Casemiro, com Ian Couto, Carlos Miguel e toda essa galera que jogou ontem. Será que ele ia fazer a quantidade de gols que o Neymar fez? Dá pra que a gente tava viajando. É uma viagem, mas é uma viagem boa. Mas com certeza, a camisa 9 da seleção, desculpa, Biel, mas só assim, a camisa 9 da seleção, pegando na época do fenômeno, de lá pra cá, você tinha... Tá em declínio, declínio total, porque Adriano, tinha Romário, aí você tinha Ronaldo, aí tinha Adriano. Depois, Luiz Fabiano, aí já Fred, Flaviano, Gabriel Jesus. Já dá uma caída. Já cai, assim, os jogadores são bons? São, mas assim, comparando-se nível... Assim, o nível de comparação. Mas João e Biel, aqui, e o público aí também. Cara, jogador de futebol que existia no passado, e a gente tá falando de um passado recente, 20 anos atrás, era um outro perfil. Hoje o cara não é mais jogador de futebol, ele é atleta de futebol. É diferente, cara. O cara tem que ter várias disciplinas para ele poder desempenhar bem dentro de campo. O Ronaldo, ele tava fora de forma em várias oportunidades, mesmo assim entregava. Hoje em dia a gente tem que ter a visão do jogador que ele precisa ser completo, ele precisa ter a parte técnica, tática, mental. Então assim, não adianta ele querer jogar bola, ele tem que ser diferente. Vai evoluindo, né? Tem que evoluir. Mas mesmo assim, para um jogador chegar numa seleção brasileira, ele tem que ter todos esses atributos. Então, para ele chegar na seleção, ele tem que ter isso. Se ele não tiver isso, ele não tá preparado para uma seleção brasileira. E isso não adianta discutir. Se você quiser falar para mim, esse jogador ele tem que estar na seleção, mas ele não tem um mental bom. Então, não dá pra ele estar na seleção sem esse atributo. Sim. Porque o atleta, ultimamente, ele tem que ter um físico bom e tem que ter um mental bom. Então, se o cara não tá bem fisicamente, não dá pra ele atuar na seleção brasileira. Ele tem que se recuperar e ficar melhor fisicamente pra ele poder atuar na seleção. Porque a gente não tá falando de qualquer seleção, a gente tá falando da seleção brasileira. A maior seleção da história. E a gente tá falando isso, pessoal, assim, até colocando vocês, porque esse aqui é nosso, né? Com vocês, junto conosco. O que a gente tá vendo? Assim, é uma decepção muito grande que a gente teve. Eu recebi ligação de 2 amigos hoje
falando assim, hoje vocês não vão passar pano pra seleção brasileira, né? Vocês vão fazer um programa, no próximo programa vocês vão fazer o episódio, vocês vão falar da seleção. Um amigo também mandou mensagem. Então, ou seja, mas aqui, vocês concordam com a gente? Se vocês não concordam com a gente, comenta aí embaixo, traz pra gente o comentário, qual que é a visão de vocês, até pra gente ir adequando e somando no nosso episódio, no nosso contexto aqui, como conversar sobre isso. E ainda, além de tudo, além das estatísticas estarem ruins, além da gente ter decepcionado e de tudo isso, ainda teve a lesão do Neymar, né, pessoal? Então, ou seja, ontem foi uma noite pra ser esquecida, né? Vamos uma pensar. pena. E a lesão do Neymar aconteceu em frente ao posicionamento da torcida brasileira no estádio. No momento da contusão, que ele caiu, ali eu já identifiquei e falei, cara, foi sério, porque ele já caiu de um jeito que ele colocou a mão na perna, colocou a mão no rosto. E aí eu comentei até com o pessoal que tava lá perto, falei que a galera na hora não percebeu. Falei, cara, acho que foi sério. E de fato agora foi confirmado, né, o ligamento cruzado, enfim, menisco, no mínimo 6 meses, uma pena. Mas aí, de novo, o Neymar ontem, eu vi ele na zaga, cara, ele trazendo bola de dentro da área. Ele nunca fez isso pela seleção, não sei se ele fez isso pelos clubes. O box to box. Sim. Cara, será que isso também não pode ter contribuído pro cara sofrer uma lesão séria dessa, um desgaste final de primeiro tempo? E principalmente porque o Neymar, ele, nesses últimos 3 anos, eu digo, ele não tá bem fisicamente. Porque nesses últimos 3 anos, ele ficou 412 dias. Quantos? Fora. 412 dias. Mais de um ano sem jogar bola por causa de lesão. Ô, louco. Então, ele, por Covid, por lesão, somando todos os dias que ele não tava apto pra jogar, dão 412, dá mais de um ano. Então ele não tá bem fisicamente. São 1 ano e 2 meses. Sim, e essa função de box to box é a função do Bruno Guimarães. Ele tem que pegar essa bola e levar pro ataque. E o Neymar, ele tem que fazer essa função de armar o jogo do meio pra frente. Essa é a função do Neymar. Não dá pro Neymar fazer um box to box e não estar bem fisicamente. Essa não é o posicionamento e a função do Neymar na seleção brasileira. Então, Tava deslocado, né? sim, o Neymar, ele meio que, pelos jogadores de volante, os jogadores volantes, né, os volantes brasileiros estarem sumidos durante o jogo, o Neymar tinha que fazer essa função. É isso que me surpreende. O Casemiro e o Bruno Guimarães, que deveriam pegar essa bola atrás na zaga e levar pra frente pra tocar pro Neymar pra ele armar o jogo, não estavam fazendo essa função. Essa era a função deles. E eles não estavam conseguindo fazer uma função simples, que é a função da posição deles. E o Neymar tava tendo que sair da frente pra descer. E ainda as alterações também não ajudaram. O Diniz, ele acabou botando um time torto. Ele tirou um lateral pra botar um ponta. Então, o time própria substituição do Neymar, né? Sim, colocou o Richarlison, virou a casa da mãe Joana. Não tinha um meio campo pra armar. Isso atrapalha? Você acha que isso, inclusive, né, Bel, se a gente for parar pra pensar, impactou nos 2 últimos jogos do Neymar, então, né? Sim. O Neymar, ele fazendo esse box to box, ele piora o corpo dele fisicamente. O Neymar, ele no treino, ele se esforça de uma forma, o máximo dele. Mas ele não tá bem fisicamente pra ele fazer isso 3 vezes no jogo, porque é o que ele tá tentando fazer. Ele faz uma coisa no treino e tenta fazer 3 vezes melhor no jogo. E eu acho que ele tem potencial pra fazer isso. Porque o Neymar, a gente sabe que o Neymar é fora da curva. Né? E se o Neymar estivesse bem fisicamente, esquece, ninguém segurava ele. Então, a gente fazer o Neymar fazer essa função mal fisicamente, não dá. O Neymar tem que melhorar fisicamente primeiro, mesmo ele não estando numa das ligas principais do mundo. Ele tem que melhorar fisicamente primeiro, pra depois tentar fazer essa função que nem é dele. A função dele é primeiro. A primeira mais lá dele. Na frente, né? Mais perto da área do adversário. Sim, né? A primeira função dele foi como ponta, depois ele foi pra meio campo, depois de muito tempo. E eu acho que ele tá funcionando como meio campo atacante. Meio atacante. Meio atacante, né? Eu não digo nem meio campo atacante, eu digo meio atacante. Então, ele tá funcionando nessa posição, que é distribuir o jogo. Mas ele tá tendo que fazer uma função que não é a dele. Pô, e melhoras pro Neymar, né? Sim. Melhoras aí que você se recupere rápido, né, JP? Sim. Cara, e aí, bom, pensando e relembrando das últimas 2 vezes que o Neymar desfalcou a seleção, que aqui a gente não vai falar do clube, obviamente. No final do ano passado, durante a Copa do Mundo, o Neymar fora. O Brasil perde de Camarões 1-0.
Começo desse ano, Neymar fora. Brasil perde de Marrocos. E Brasil perde goleado, na verdade, por Senegal. Então, assim... Eu tava nesse jogo. Aí, ó. Eu tô no 7-1. Raiva. Eu estou com raiva. Só eu tô liberado pra ir no Brasil. Eu não lembrava disso. Só pra lembrar aqui. Não é uma provocação, não. Não é uma provocação. Eu não lembrava disso, não. Mas, não, eu tô falando sério. Mas, então, assim... Porque muita gente fala, agora a gente vai ficar sem o Neymar e tal. Não, vamos ver. A gente ganhou uma Copa América sem o Neymar. Em 2019. Verdade. A gente ganhou uma Copa América sem o Neymar. Mas era um outro time. Era um time mais forte. Era uma geração talvez um pouco melhor que essa atual. Né? Então a gente foi campeão, conseguimos o título. Infelizmente não tá no currículo do Neymar. Aí no ano seguinte a gente foi numa nova Copa América e perdeu. Foi a Copa América da Covid e tal, foi 2021, né? Perdeu pra Argentina, que foi onde a Argentina também virou de chave. Ela virou a chave e conseguiu encaixar o jogo e foi campeã do mundo no ano passado. Então, assim, o Neymar vai fazer falta. Vamos imaginar que o Diniz vai ter um quebra-cabeça aí pra resolver essa questão, não só do Neymar, como de outros jogadores que estão com cadeira cativa ali, que por merecimento não estão no melhor futebol. Então, assim, eu tô imaginando que a próxima convocação da seleção, ela precisa ser diferente. A gente tem alguns nomes aí que a gente precisa repensar. E aí, vamos falar, por exemplo, a gente sempre falou aqui do Vitor Roque. Só que o Vitor Roque, infelizmente, não joga mais esse ano. Mas tem o Marcos Leonardo, que é um menino novo do Santos. Por que não testá-lo agora? Eu acho que é um momento de testar. Exato, porque na hora da fogueira, cara, ele é formado no Santos. O Santos é o melhor celeiro de jogadores para a seleção brasileira. E aí, se a gente falar, mas ele é muito novo. Pô, tem o Tiquinho Soares, que a gente já falou. Sim. Cara, assim, todo episódio a gente fala do Tiquinho, porque é um cara... Mas eu acho que tem que testar. Exato, tá merecendo. E aí você pega outras posições, o volante, o Douglas Luiz, cara. O Douglas Luiz é um excelente jogador. Joga muita bola, é um cara que merece a oportunidade. Então, assim, pô, Diniz, vamos... Mas o próprio André, cara. Exato, ele convoca e não joga. Eu não posso testar o André. O André é um cara que tá jogando bem. Vamos lá, testa o cara no jogo. Se já que levou o cara, testa o cara. E o Diniz arrumou uma dor de cabeça pra ele, né? Porque ele convocou o Nino se machucou, né? E aí foi verdade. E aí ele não vai... Será que ele vai jogar Libertadores agora? Então, assim, olha o trabalho que o Diniz tá tendo. Ele é técnico da seleção, é técnico do finalista da Libertadores, tirou o cara pra seleção e o cara se lesionou. E nem jogou. Sim. Ele acabou se lesionando no treinamento, né? Exato. E assim, se a gente for pegando, até pra terminar o contexto uruguai, que a gente poderia ficar aqui até amanhã. Mais uma noite aqui falando, né? Duas coisas assim importantes. Duas falhas nos gols, né? Vamos falar assim. Vamos dizer que assim, acho que a zaga bobeou. Os dois gols, o Casemiro participou totalmente, né? Participou totalmente. O primeiro gol, o Marquinhos tentou antecipar a bola, não conseguiu, perdeu, cruzou na área, e o Casemiro, que deveria pelo menos estar acompanhando o Darwin Núñez, e o Gabriel Magalhães, que deveria estar fechando pelo menos direito o gol, não estavam fazendo isso. O Darwin Núñez estava sozinho dentro da área. Ele foi lá e teve muita calma para poder pensar de como cabecear. Posição, né, que ele cabeceou. Sim. A posição, parecia um chute de bola. Com certeza. A bola foi tão rápida que eu só vi a bola vindo pra área e a bola no fundo do gol. Eu não vi o Darwin Núñez nem cabeceando. E ainda o segundo gol... Mas falando do primeiro ainda, você acha que se fosse um outro goleiro poderia pegar? Ou não dava o que o Ederson fazia ali? Cara, eu acho que foi num contrapé e forte, né? Mas assim... Não é nem questão do goleiro, é questão do posicionamento. Se ele tivesse mais pro meio do gol, ele tava muito pro outro lado. Eu não acho que ele falhou, não. Só queria entender. Não acho que ele falhou, não. Eu acho que ali a bola tava pra lá, Biel. Assim, o goleiro, eu acho que ele, na verdade, ele se posiciona, ele mexe, né? Então, assim, mas assim, não dá pra saber. Não dá. Eu acredito assim, poderia pegar? Poderia. Não, assim, dava pra pegar? Tentaria. Poderia. Um reflexo, né? Mas assim, a bola foi muito forte. A bola foi muito forte. A impressão de estádio é que o gol foi contra. Eu ainda falei, o gol foi contra. Aí o cara que tava do meu lado falou, não. Aí depois eu vi pelo celular. E vocês, acham que dava pra pegar? Essa bola era defensável ou não? Sim. Ederson podia ter segurado. Ou outro goleiro poderia fazer essa função. Ou outro goleiro, né? E o segundo gol,
Cara, o segundo gol, o Biel vai comentar, mas o segundo gol eu vou fazer de novo uma comparação. Me lembrou 7-1, cara. Como é que toma um gol daquilo? Você viu o que o Darwin Nunes fez nos dois? No Casemiro e no... Era o Gabriel Magalhães? Gabriel Magalhães. Pô, ele brincou, cara. E o De La Cruz sozinho dentro da área. Foi... Cara, assim, foi tenebroso. E o segundo gol, o Darwin Nunes recebeu a bola, tava dentro da área. O Magalhães Uma cobrança de lateral. Sim, e o Magalhães já tava marcando ele. O Casemiro era só ele chegar e chutar a bola pra longe. Não tinha mistério, era só chutar a bola pra longe. Eu não sou jogador. O pessoal pode me julgar, mas se você estivesse lá, o que você faria? Eu tentaria chutar a bola pra longe, mas eu não posso julgar. É difícil tomar a decisão na hora. Você tá no calor da emoção. Jogar bola é um negócio complexo, eu entendo. Mas só que o cara tá na seleção brasileira. Cara. Seleção brasileira vai ser cobrado, não tem jeito. O certo seria ele pegar a bola e chutar a bola pra longe. Porque ele já tinha marcando o Darwin Nunes, ele mesmo assim pegou a bola e ele tava, além de ele tentar tirar a bola, ele tava tentando tirar a bola pro meio da área. Sim. E o De La Cruz tava sozinho no meio da área. E isso assim, e se a gente pensa assim, a gente tomou 2 gols, a gente poderia ter tomado mais, até poderia, porque a gente não fez nada no jogo. E aí na hora que você olha a estatística, por isso que o número é um negócio super difícil de analisar, né? O Brasil tem 60% de posse de bola. 61, acho que, sei lá. 61% de posse de bola e 39% do Uruguai. Sim. Quem viu o jogo, você acha? Parece? Não, falar de posse de bola é enganosa. É enganosa. E assim, os times do Diniz, eles normalmente têm muita posse de bola, né? Sim. E aí, um outro dado, você falou, o Brasil tomou 2 gols. Sabe quando foi a última vez que o Brasil tinha tomado uma diferença de 2 gols pro Uruguai? 40 anos atrás, cara. Caraca. Nossa. A gente era bebê, João. A gente era bebê, cara. 40 anos atrás. É um negócio assim que você fala, cara, por que agora de novo? É um pesadelo, cara. Não é possível. Pesadelo. Esse jogo foi pesadelo mesmo, assim. Essa rodada é pra esquecer, né, gente? Essa rodada... E ainda no... Posso mudar de jogo? Pode, vamos agora. Assunto triste, mas se a gente continuar, porque vocês tem mais 2 minutos, que eu não quero mais ficar falando de Venezuela. Exato. Vamos passar pra Venezuela. Bora. Dar uma pincelada no jogo da Venezuela. Porque o Brasil foi lá, não tava jogando bem, como eu esperava. Fez um gol de escanteio. Dos últimos 3 gols, 2 foram de escanteio, cara. Sim, foi um do Marquinhos e um do Gabriel Magalhães. Então o Brasil fez um gol de escanteio. Contra o Peru. Já tava no final do jogo, era basicamente segurar o jogo. E daí o Gerson falha na marcação, sai um lance de contra-ataque e o gol, nem pra ser um gol, um gol normal. Foi um gol de bicicleta, de meia bicicleta. Qual o nome do jogador? Bicicleta. Foi o gol do Belo. Eu lembro, Belo. E o Denilson. Bom, grande. Meu Deus do céu. Assim, é uma rodada para esquecer, né? Assim, daria pra gente ficar aqui choramingando muito tempo, né? Porque, assim, além do que o Biel viu, se tem alguma coisa que você acrescenta aí? Cara, eu acho que assim, o começo do jogo do Brasil contra a Venezuela foi bom. O Neymar foi muito incisivo, foi muito pra cima, buscou o jogo. Cara, tava jogando bem, mas de repente afrouxou. Não sei se pelo calor, o que aconteceu. E o jogo ficou em banho-maria. Aí ficou um jogo ruim. E aí achou esse gol de escanteio do Gabriel Magalhães, mais uma assistência do Neymar, que agora ele é, junto com o Donovan, o maior assistente da história de seleções. Quase 60, né? Acho que são 59, se não me engano. Então ele tá em primeiro lugar. Mas, cara, não tem muito o que comentar desse jogo. A estatística engana, né? Também 70% de posse de bola. Sim, mas aí o que é legal... Muito chute no gol, né, contra a Venezuela, mas assim, não condiz também com o que foi o jogo. Condiz, mas o que é legal, a gente só não falar do jogo, mas falar do adversário. É bacana a gente ver a evolução do futebol venezuelano, né? Eu acho que é um projeto a longo prazo. Em 2017, eles foram vice-campeões mundiais do Mundial Sub-17, Sub-20. E aquele time é a base que hoje tá aí em 4º lugar na tabela das eliminatórias. Tá empatado com o Brasil e com o Uruguai em pontos, tá só atrás no saldo de gols. Então, aquilo que a gente já falou também, a nossa torcida aqui também, pra ver um time diferente na Copa, agora com mais seleções. Então, assim, pra mim a Venezuela vai junto com o Brasil, com o Uruguai, com a Argentina. Então é legal ver essa evolução dentro do futebol latino-americano, sul-americano, melhor dizendo, de um país que nunca esteve numa Copa do Mundo, né? Ontem meteu 3-0 no Chile. Sim, perfeito. E eu mesmo tinha falado, mas é pra amassar a Venezuela. 5-0, não foi? Eu tinha falado 5-0 ou 5-1. Eu falei 4. Eu falei 5. Eu acho que eu falei 5. Todo mundo falou um monte. Então, e o Brasil empatou
com a Venezuela. Foi muito do que você falou, é uma evolução muito a longo prazo. O Soteldo, cara, ele dominou no último jogo Chile, da né? Venezuela, né? Então, pô, 3-0. O Soteldo, depois que pisou na bola lá contra o Vasco, lá, parece que mudou de novo. Né? Tava indo mal, de repente o cara voltou a jogar bola. Não, mudou e assim, isso é bom pra Venezuela, né? Porque ele é um grande craque ali, né? É um pequeno grande craque, né? Literalmente. Ele é um mini craque, né? É um mini craque. Ele é um mini craque. E assim, falando agora até pra gente ir consolidando. Olhando pro jogo de ontem, falando da rodada, o jogo de ontem faltou garra, né? Porque se você imaginar, foi um time que jogou pra querer ganhar um jogo e o Brasil foi lá, passeou no jogo. E quanto a Venezuela, mais ou menos isso também, né? Sim. Pra mim, o Uruguai foi o que o Uruguai é, sempre. Futebol aguerrido, um futebol de pegada, que não desiste até o final. O Brasil não foi o que é o Brasil na essência. Faltou o toque de bola, faltou o envolvimento, faltou o futebol arte, que já falta há muito tempo. Então, assim, Argentina e Uruguai, ao longo dos anos, tem a sua identidade e ela não muda. A Argentina e o Uruguai joga sério, joga pela última bola até o final. O Brasil sempre foi o futebol arte. E a gente não tá vendo isso há muito tempo. Então, se a gente não mudar isso, a gente tá perdendo a nossa essência. Então, a gente precisa voltar. E o Diniz tem elementos para fazer isso acontecer novamente. Não, é verdade. E assim, pessoal, a gente já tá chegando, passa rápido demais, a gente já tá chegando no final do episódio. Vamos gravar outro, João? Pô, já vamos emendar aqui, já vamos emendar aqui e fazer. O pessoal vai expulsar a gente aqui. Tá bom demais. Do espaço, mas é sempre bom demais falar disso. A próxima rodada, Colômbia e Argentina. Já dá uma sensação ruim, sim. Mas vamos lá, vamos pensar. Sem Neymar, Casimiro também de amarelo, né? Eu acho que o Casimiro tá suspenso. Ele tá suspenso ou não? Não me lembro agora. Ele tomou amarelo ontem. Ele tomou amarelo, Sim. então não sei se ele tá suspenso. Mas, cara, se ele tiver suspenso ou não, ontem ele pra mim já mostrou. Já mostrou que não deveria. E assim, sim. ele estar suspenso ou não faz diferença, porque ontem, pelo que ele jogou ontem, pelo amarelo ou não, parece que ele não jogou. A gente não quer descartar o jogador. Não. Mas o momento dele não é o momento pra ele ser o titular, né? Então, a gente tem que perder a cadeira cativa. Perder a cadeira, concordo plenamente. E assim, vamos manter o costume aqui, né? Pegando a sensação do momento. Qual o placar do jogo lá? Colômbia e Argentina. Bora lá. João, falta um mês pros jogos. A gente vai não vou zicar. Quantos programas a gente vai ter pra discutir esse assunto? Mas eu acho que assim, o que eu acho que é importante pra gente é pensar que Colômbia vai ser em Barranquilha, estilo Cuiabá, estilo Belém, calor. Não sei, tenho medo, receio desse jogo. E o jogo com a Argentina é o jogo que todo mundo quer ir. Vamos nesse jogo. Vamos todo mundo. Bora. Bora, Biel. Bora. Cara, porque Brasil e Argentina no maior templo do futebol mundial, Maracanã. Se o Brasil não ganhar esse jogo, eu tenho quase certeza que o Diniz não vira o ano. Se o Brasil perder pra Argentina, é bem provável que alguma coisa pode acontecer. O contrato é até o meio do ano que vem. Os caras vão fazer alguma coisa. Se tiver Ancelotti ou não, pro ano que vem já deve vir coisa nova. Até porque o primeiro semestre é preparatório pra Copa América e não vai ter eliminatórias, né? Então muda um pouco até na forma. Coloca o Dorival. Perfeito. É isso. Coloca o Dorival, é bom. Dorival Júnior. É isso, pessoal. Mais um episódio aqui. Prazer estar aqui falando de novo. Biel, faz aí sua mensagem final aí. Como sempre, né? Agradecer a Deus, mais um episódio. Agradecer minha família, minha mãe que me trouxe aqui, acabou se desdobrando, me trouxe aqui, foi buscar meu irmão. Minha mãe se desdobrou hoje para me trazer, queria muito agradecer a ela. Agradecer vocês por mais um episódio. Agradecer ao Robert que tá aqui, conseguiu disponibilizar aí mais um dia pra gente fazer episódio. E é isso, bola pra frente. Mais pra frente vamos fazer mais outro. E é assim. E vamos, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º episódio de Sou Canarinho. Isso aí. Bom, Biel, obrigado aí. Vamos, JP. Eu queria também, primeiramente, como sempre, a gente agradecendo a Deus. Acredito eu que tudo que a gente está fazendo tem um propósito, né? Nessas viagens a gente conhece muitas pessoas, muitos amigos que curtem também seleção brasileira, então agradecer a família, essas pessoas, a equipe aqui da produção, né? Sabrina, Robert, né? Eu acho que são pessoas que estão apoiando a gente ainda mais nesse começo que a gente está trilhando aqui um caminho, e agradecer vocês aqui, nossos parceiros aqui de debate. Hoje foi uma discussão mais acalorada, diferente do que a gente estava
se propondo aqui, mas acho que foi dentro do que a gente espera, né? Que é aquele amor, paixão pra gente falar a verdade e contribuir também com quem tá nos acompanhando e quer ver isso, né? Então é isso aí, João. Hoje, inclusive, teve uma chamada no Instagram mostrando os bastidores, Robert, Sabrina, Podspace aqui na área, apoiando aqui esse projeto e fazendo isso acontecer. Sou Canarinho, vai ficando por aqui. A gente tem agora a próxima rodada, mas entre hoje e a próxima rodada a gente ainda vai trazer alguns programas. Temos coisa para trazer, tem muita coisa para falar. É um prazer pra gente estar aqui. Se você não segue a gente nas redes sociais, segue aqui, compartilha com os amigos. Vamos aumentar aqui, traz mais seguidores pro canal. E um beijo pra minha esposa, um beijo pra minha filha e vamos pra cima. Simbora, Brasil!